O que você pensaria se um ex-presidente dos Estados Unidos, conhecido por não medir palavras, dissesse que o Brasil está flertando com um caminho perigoso ao ignorar alianças econômicas e seguir se abraçando com ditaduras? Agora imagine que, ao invés de escutar e refletir, o presidente brasileiro responde com indignação, dizendo que a fala é inaceitável. Mas, inaceitável por quê? Porque fere o orgulho? Ou porque revela verdades que a cúpula do poder prefere esconder? Essa é a tensão do momento. E, se você acha que isso é só mais uma troca de farpas diplomáticas sem importância, pense de novo, porque o que está em jogo aqui é muito maior do que a vaidade de líderes. É o rumo do Brasil na arena internacional, é a liberdade de crítica, é o futuro da nossa economia e, principalmente, o quanto o governo atual está disposto a reescrever a verdade para manter o controle da narrativa. Donald Trump, mesmo fora da presidência, continua sendo um ator político global. E quando ele levanta o dedo para criticar a aproximação do Brasil com regimes como o russo, ou questiona tarifas e alianças estratégicas do governo Lula, ele não está apenas fazendo provocação. Ele está jogando luz sobre um debate que muitos aqui no Brasil tentam enterrar. A questão não é Trump estar interferindo nos assuntos brasileiros, a questão é que ele está escancarando contradições que a imprensa tradicional finge não ver. E isso incomoda o mais curioso. Lula foi às câmeras, de forma teatral, dizer que não aceita esse tipo de interferência. Mas, quando é a ONU, o Foro de São Paulo ou o consórcio midiático fazendo pressão interna, aí tudo bem. Quando ministros do STF decidem os rumos do país sem voto popular, aí não há problema. Quando empresários são calados, quando perfis de direita são bloqueados, quando jornalistas são intimidados, aí não é interferência, é defesa da democracia, e é por isso que a frase interferência é inaceitável soa tão vazia. Porque ela só se aplica quando a crítica vem de fora da bolha ideológica. Porque a indignação não é com a suposta interferência, mas com o fato de que alguém ousou questionar o discurso oficial. Vamos aos fatos. Nos últimos meses, o Brasil tem reforçado laços com países que não exatamente primam por liberdade de imprensa, pluralidade política ou direitos individuais. Enquanto isso, vem ignorando sinais claros de desgaste com antigos parceiros comerciais, inclusive os Estados Unidos. A aproximação com a Rússia, em plena guerra contra a Ucrânia, é vista com desconfiança por grande parte do Ocidente, e não adianta fingir que isso não tem impacto. Tem, sim. A verdade é que o governo brasileiro está escolhendo um lado e não é o lado da liberdade. Está apostando alto em uma narrativa, onde qualquer crítica externa é tratada como ataque imperialista, é o velho truque do nós contra eles. E, nessa lógica, até Donald Trump, que já foi aliado comercial e político de Bolsonaro, vira o vilão da vez. Mas aqui vai um alerta para quem está assistindo. Toda vez que um governo se ofende demais com uma crítica, é porque ela tocou exatamente no ponto que eles queriam esconder. Toda vez que um presidente diz que não aceita interferência, você pode apostar que ele aceita muito bem e desde que venha do lado certo. Essa postura de blindagem ideológica é perigosa, porque ela transforma a política externa num palco de vaidades e vendetas. Ao invés de negociar com maturidade, o governo responde com ataques emocionais. Ao invés de dialogar, prefere rotular. E quem paga o preço é o povo, com mais instabilidade, mais inflação e mais isolamento. Agora pare e pense. Se um simples comentário de Trump, feito nos Estados Unidos, voltado ao público dele, gerou tanto desconforto, o que será que esse comentário revelou de tão sensível? Talvez que o Brasil, apesar do discurso de soberania, está cada vez mais dependente de regimes autoritários. Talvez que o país está perdendo espaço no cenário global por causa de escolhas políticas mal pensadas. Ou talvez, simplesmente, que a imagem do Brasil lá fora não é tão blindada quanto a propaganda oficial quer que a gente acredite. Enquanto Lula tenta pintar um cenário de estabilidade e prestígio, lá fora a realidade é outra. O Brasil não é mais visto como potência emergente com potencial de liderança. É visto como um país que, ao tentar agradar a todos, acaba desagradando os que realmente importam. E esse teatro de indignação seletiva, onde críticas do Ocidente são inaceitáveis,
mas elogios da Venezuela ou de Cuba são respeitosos, só expõe ainda mais o jogo político rasteiro que está em curso. O que realmente deveria ser inaceitável é o povo brasileiro ser tratado como massa de manobra de um jogo de poder que só beneficia a elite do poder. O que deveria ser inaceitável é um governo que responde a críticas com ofensa e censura. O que deveria ser inaceitável é ver a democracia sendo sufocada, sob o pretexto de defender a democracia. Por isso, esse vídeo não é só um comentário político. É um chamado à lucidez. É um lembrete de que a liberdade de expressão não vale apenas para quem concorda com o governo, vale também e principalmente para quem incomoda. E se um ex-presidente dos Estados Unidos está incomodando, talvez devêssemos escutar com mais atenção. Não se trata de defender Trump. Se trata de defender o direito de qualquer um levantar questionamentos sem ser acusado de interferência, golpismo ou fake news, porque hoje é ele que está na mira. Amanhã pode ser você. E se você está assistindo até aqui, é porque sente que tem algo errado nesse discurso pronto que te empurram todos os dias. Você não está sozinho. Existe um Brasil que pensa, que questiona, que não aceita calar. Por isso, compartilhe esse vídeo com quem ainda acredita que todo questionamento é ataque. Deixe seu like se você acha que o debate precisa voltar a ser livre neste país. E se inscreva, porque aqui a gente não se curva a narrativa nenhuma, a gente investiga, questiona e fala o que precisa ser dito. Afinal, quem tem medo da verdade? É porque tem algo a esconder. E enquanto tentarem nos convencer de que toda crítica é uma ameaça, a nossa resistência será falar. Falar com coragem. Falar com responsabilidade. Falar com o povo. Deixe seu comentário. Você acha que Trump interferiu ou apenas disse o que muitos não têm coragem? Curta, compartilhe e ative o sininho porque aqui a liberdade não negocia. Vamos juntos manter os olhos abertos, porque liberdade que precisa ser pedida, já foi perdida.